Todas as crianças são nossas, proteja-as. Esse é o tema da campanha lançada em outubro de 2020 pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro. O objetivo desse trabalho é conscientizar a sociedade, instituições públicas e privadas sobre a importância da proteção e da garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes em todo o país. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer a iniciativa e, principalmente, a importância de se engajar. No programa de hoje, eu converso com a desembargadora Glória Regina Ferreira Mello, representante da AMATRA 1, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região. Antes de iniciarmos essa entrevista, vamos ver o recado que o carnavalesco Milton Cunha gravou para a campanha Todas as Crianças São Nossas. Crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social suportam diversos danos decorrentes de privações de toda a ordem, com comprometimento de suas potencialidades físicas e mentais. São marcas da pobreza e da desigualdade que ressaltam na nossa sociedade. É preciso defender as nossas crianças, garantindo-lhes atenção, educação e cuidados verdadeiros desde os primeiros anos de vida. Todas as crianças são nossas. Proteja-as. Glória, qual a principal proposta dessa campanha? A principal proposta dessa campanha é mostrar para a sociedade que é preciso lançar um novo olhar sobre essa questão. Não há desenvolvimento sustentável possível sem que a nossa infância seja a nossa preocupação prioritária, sem que a nossa infância, adolescência e juventude tenham asseguradas efetivamente a proteção integral garantida na nossa Constituição. Está tudo lá escrito, né? Mas a questão toda é que o passo seguinte, que é justamente cumprir com essas determinações, na verdade, esses direitos que as crianças têm no Brasil, não acontece. Quais são as instituições que se reuniram para levar à frente a proposta dessa campanha? São diversas instituições que começaram assinando lá atrás, em 2014, um acordo de cooperação interinstitucional, porque a gente percebeu, para tratar de trabalho infantil, que não havia uma articulação eficiente e que a gente só chegaria a um resultado favorável com essa articulação. Começamos com a Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, a Superintendência Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, a AMATRA 1, a minha Associação de Magistrados do Trabalho, a Fundacentro, a Procuradoria da República no Rio de Janeiro, o Ministério Público no Rio de Janeiro, a OAB no Rio de Janeiro, a Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, o TJ do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Esse acordo ele é um acordo aberto para adesões a qualquer momento. Então, a última adesão formal foi a da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Mas a SEDUC, a Secretaria da Educação, já é nossa parceira há muito tempo, embora sem uma assinatura formal de adesão. E nessa campanha, a parceira assim, fundamental tem sido também a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro. O FEPET é nosso companheiro solidário em tudo que realizamos desde que começamos com essa articulação interinstitucional, e o Fórum também de Aprendizagem, o Fórum Estadual de Aprendizagem aqui do Rio de Janeiro. A nossa base é o Rio, né? Então a gente está começando aqui, mas tem grandes expectativas, né? O lançamento dessa campanha foi um lançamento online, com debate, né, justamente buscando gerar atenção para o tema. Mas quais são as outras ações que estão previstas nessa campanha?
Após o lançamento da campanha, a gente pretende mantê-la na ordem do dia. Não é uma campanha por tempo determinado. A gente pretende levá-las mais efetivamente, primeiramente, para todos os municípios do estado, né? Realizando eventos, fazendo uma incursão mais específica com o pessoal do município, né? Tentando replicar essa articulação aqui da capital, em que ela tem funcionado bastante bem, né, para os outros municípios do próprio estado. E também, como a gente acha que o tema merece, também levá-lo para os outros estados do Brasil, né, tentar essa aproximação. Para isso, a gente tem, inclusive, a nossa associação nacional, a ANAMATRA, como parceira, que vai ajudar, né, a replicar a campanha, né? E pretendemos também buscar adesão de empresas, não só no nosso estado, mas também nos demais, para uma colaboração mais próxima, um diálogo mais próximo, né? Hoje mesmo eu estava revendo a entrevista do Prêmio Nobel Kailash, né, que sempre vem ao Brasil e acompanha, né, há mais de 20 anos a questão do trabalho infantil no Brasil, e ele estava mencionando exatamente isso. A gente precisa ter uma aproximação maior com os empresários, para que eles também não só não admitam trabalho infantil e outras violações nos seus negócios, né, mas também ajam de maneira tal que possam privilegiar as portas de saída também para essas violações. E uma delas é a aprendizagem profissional, né, que depende do cumprimento de cotas exatamente pelas empresas, né, sediadas aqui. Quando as instituições que a senhora citou chegam diante de uma criança que está numa situação de exploração ali, trabalhando, em situação, às vezes, até sem os direitos que são assegurados durante o trabalho, enfim, um monte de violações já aconteceram antes. Como é que vocês atuam, assim, quais são as ações que esse grupo especificamente faz para impedir ou gerar uma maior conscientização da sociedade a respeito dessa necessidade de proteção dessas crianças? Essa campanha é precisamente isso. Nós já vimos trabalhando com diversos projetos como alternativas para o trabalho infantil, que o foco do nosso acordo de cooperação é o trabalho humano, né? Toda forma de trabalho que fira a dignidade humana. Mas a gente percebeu que quando a gente chega no trabalho infantil, a criança já sofreu outras tantas graves violações aos seus direitos humanos, né? Seus direitos básicos. Então, o objetivo dessa campanha é chamar atenção para essa questão, porque, na verdade, a nossa sociedade meio que internalizou essa questão do trabalho infantil para as famílias, né, para as crianças que vêm de famílias em piores condições de vida. E isso, eu ouso até dizer, o trabalho infantil é imoral, né? Moral, é desagregador a gente atribuir à criança e ao jovem uma responsabilidade que não é dela, que é de prover o sustento da família, né? Então, é importante que a gente comece a tentar reverter essa naturalização, né? Tratar desse tema. E porque, sem que a sociedade se convença disso, qual vai ser a cobrança por uma política pública adequada, né, para a inclusão das crianças, jovens, adolescentes no orçamento?
Precisa haver uma conscientização para que as pessoas possam entender e agir, né, exercendo a sua cidadania nesse sentido. Vamos proteger integralmente as nossas crianças. É sobre essa naturalização que a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco. Você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. De acordo com dados da Fundação Abrinq, a realidade da maior parte de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e exploração é crítica. Para termos uma ideia do que isso representa, em 2019, de 62 milhões de jovens entre 0 e 14 anos que vivem no Brasil, mais de 19 milhões deles sobrevivem com uma renda domiciliar per capita de até R$ 520. Glória, a gente estava falando exatamente da naturalização, né? E, na verdade, do envolvimento das crianças numa situação que a gente sabe é complicada para a família como um todo, às vezes uma família desagregada, enfim. E aí o tema da exploração pelo trabalho acaba sendo uma coisa assim, aceitável, né? Porque, na verdade, se essa criança está trabalhando, ela está longe de outras violações possíveis. Como é que a gente consegue reverter isso? Quer dizer, chamar a atenção da sociedade para a importância de garantir os direitos dessa criança e garantir que ela siga um ciclo que é o comum, né? O que deve ser na infância, né? De ter cuidados, de ter atenção, principalmente acesso à educação dignas para que ela possa crescer e ser um profissional no futuro, né? Claro, eu acho que é exatamente isso. É contradizer diuturnamente esse discurso falacioso de que o trabalho infantil é natural. Não é. Primeiro porque ele, de fato, prejudica enormemente o desenvolvimento humano, físico e emocional dessas crianças. Segundo, porque de fato, eu agora não me lembro de quantos dólares investidos resultam em tantos dólares de crescimento. Mas a verdade é essa. Se você não cuida da infância e da adolescência, que tipo de profissional você pretende ter no futuro? Que mercado consumidor? Né? Você está permitindo que o ciclo vicioso de pobreza e desigualdade se eternize na sociedade. Essa que é a verdade. Então, não só você tem perda também em acidente, né? Em dependência, em doença, em morte, né? Então, toda a questão da infância fica extremamente prejudicada. É muito difícil, mesmo quando você consegue, aos 12, 13, aos 14 anos, colocar, na verdade, legalmente, esse jovem numa aprendizagem profissional, para que ele tenha uma profissão, dificilmente você vai conseguir reparar todos os danos anteriores. E dificilmente, a não ser com muito, muito esforço para superar todas as defasagens que ele tem, esse jovem vai conseguir se aprimorar, ganhar oportunidades, se desenvolver de tal maneira que ele consiga galgar uma função melhor remunerada, que ele consiga entrar no ciclo virtuoso. Tá? A gente estava falando, você falou um tema muito importante, que é o da aprendizagem. A gente tem um déficit, na verdade, de vagas que deveriam estar sendo disponibilizadas pelas empresas para esse processo de aprendizagem profissional, né? Para a inserção desses jovens no mercado de trabalho, passando por uma série de garantias também, né? De ensino da atividade, do ofício. Vocês pela cooperação, conseguiram também avançar em algumas parcerias. Eu queria que você contasse aqui um pouquinho para a gente, assim, qual é o quadro geral, né, que vocês enfrentam quando vão entrar de cara a cara com essa situação? Esse é um tema da especialidade dos auditores fiscais do trabalho.
eles que fiscalizam essas empresas e verificam o cumprimento das cotas. Na verdade, há muita resistência. Há uma dificuldade de entender-se que essa aprendizagem profissional não é benéfica só para o jovem, ela é benéfica também para o empregador, porque ele terá futuramente um jovem já no aprendizagem e no treinamento de uma função que é essencial para o ramo de negócio dele. Isso é muito importante, mas tem-se como a legislação tem redução de horas, etc., e determinações que protegem muito mais o lado da aprendizagem do que da prestação de serviço efetiva, os empresários tendem a achar que isso é pernicioso, prejudicial. Na verdade, não é. Ele tem não só um aspecto social muito relevante, como ele tem também um aspecto prático empresarial relevante. Mas é difícil, principalmente agora com relação à pandemia, no curso da pandemia, a situação realmente piorou muito, porque a parte prática não pôde ser realizada, né? Então, também criaram-se mais dificuldades. A gente ainda não tem pelo menos ultimamente, eu ainda não tive acesso a um panorama, vamos dizer assim, mais atualizado, mais definitivo de como está a situação. Mas tem sido bastante complicado. Eles costumam fazer parcerias, ajustes com as empresas, inclusive para que as empresas privilegiem os jovens em condição de vulnerabilidade, porque a legislação dá preferência a eles, né? Agora, a chamada responsabilidade da campanha, voltando a ela, é justamente também partir para a ideia de que todos são responsáveis, seja empresa, seja sociedade, cada indivíduo tem uma responsabilidade para com as crianças que estão ao nosso redor. Essa chamada da responsabilidade também não é um pouco uma estratégia para que a gente possa chegar mais perto da conscientização a respeito do futuro, assim, né? O que as crianças podem representar do futuro que a gente quer? Eu acho que sim. Quando a gente diz todas as crianças são nossas, não é falso. Elas são realmente nossa responsabilidade conforme a Constituição. Diz lá, é dever do Estado, da família, da sociedade, de todos nós, assegurarmos a essas crianças, jovens, adolescentes e jovens, a proteção integral. Direito à vida, ao lazer, à saúde, à educação, todos os direitos que estão lá especificados. Então, não é falso. É absolutamente verdadeiro, porque elas são nossa responsabilidade, sim, todas elas. Minha, sua, de cada um de nós. Claro que a responsabilidade tem graus menores ou maiores, enquanto se é família, Estado, sociedade, é evidente. Mas nossas elas são todas nossas crianças. E é preciso que a gente entenda isso. É preciso que a gente compreenda talvez por essa forma mais afetiva de se dizer. Que eu acho incrível você olhar para uma criança e não aparecer em você um afeto intrínseco, né? Porque ela é frágil, ela é vulnerável, ela precisa de cuidados verdadeiros, né? Então é isso. E mostrar ao mesmo tempo que a gente agir assim não é só justo. Isso vai trazer para toda a sociedade um ganho efetivo, em todos os sentidos, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento econômico, na nossa paz social, né? Porque é com educação e cuidado que você combate violência. É assim que a gente vê essa questão, né?
E aí a gente vai falar nesse terceiro bloco, que vai começar daqui a pouquinho, você não sai daí, qual é o papel do Legislativo nesse processo e como é que a Assembleia Legislativa pode se engajar na campanha. Então, fica aí para não perder nem um minutinho desse programa. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com a desembargadora Glória Regina Ferreira Mello para falar sobre o lançamento da campanha Todas as Crianças São Nossas, Protejas, que acontece nesse mês de outubro de 2020. Glória, de que forma o Legislativo pode se engajar nessa campanha? Você listou a quantidade de instituições que já estão envolvidas. A gente vê que tem um peso assim maior para o lado da Justiça e também Poder Executivo, mas o Poder Legislativo, para além das leis, né, que já garantem, como a gente conversou aqui, uma série de direitos que não são cumpridos na prática, que tipo de ação o Legislativo pode fazer para ajudar a impulsionar essa campanha? De fato, a gente tem um ordenamento jurídico que já assegura bastante bem os direitos. Precisa, às vezes, de um ajuste aqui ou ali, mas ele caminha muito bem. A questão é orçamento. Nós precisamos priorizar o orçamento para a infância, adolescência e juventude. Essa é uma verdade inarredável. Aliás, a gente vai falar disso no lançamento da nossa campanha com a nossa palestrante, a Hélida, que o tema é exatamente esse. Ela diz: criança tem que estar no orçamento e na escola. Então, o Poder Legislativo, me parece que tem uma tremenda responsabilidade, que é nesse sentido, de privilegiar e não permitir que as verbas não sejam destinadas àquilo que realmente é essencial, mais importante, prioritário. Então, acho que a gente tem que afinar também esse discurso. A gente já teve encontros, né, falando exatamente desses temas, e ontem mesmo eu pedi à secretaria do evento que mandasse um comunicado para todos os deputados da nossa Assembleia Legislativa, para que eles tomem conhecimento da campanha e possam também começar a pensar em como que a gente pode aderir todo mundo a esse grande desafio, porque não é fácil, eu acho que não é fácil. É um desafio e tanto, mas eu acho que já está tarde, a gente precisa começar a enfrentá-lo. Teria que começar a enfrentar em 1988, né? E já são mais de 30 anos. Em relação a essa questão do orçamento, né, a Assembleia Legislativa tem um poder muito que é da votação da lei orçamentária, e na verdade ela está tramitando na casa nesse momento. A gente fala muito da questão do investimento na educação, viu acontecer aí a pandemia, né, e o quanto a gente assim, parou no tempo, o quanto a gente está gerando de prejuízos à educação, né, das crianças e adolescentes. Mas também tem um passo importante que são as assistências sociais, né? Quer dizer, é preciso também ter todo um foco, né, em dar suporte a essas famílias, porque as crianças, na verdade, acabam refletindo um pouco da desorganização ali e da situação da própria família, né? Do empobrecimento que a gente vem ver ocorrer, da falta de oportunidades também, de emprego e renda, enfim. Então, acaba sendo um reflexo do que está acontecendo, mas que precisa ser ali atendido para evitar que isso seja também a realidade presente nos próximos anos. É verdade. A gente até fala na nossa justificativa que é preciso dotar as famílias e as comunidades onde elas vivem de projetos e programas articulados que permitam àquela comunidade ter todas as condições de desenvolvimento humano das crianças e adolescentes.
tem que ser um sistema articulado que funcione gerando todas as condições desde o início, até antes, durante a gestação dessas crianças, porque tudo isso vai influir no desenvolvimento dela, né? Cada passo dessa estrada é um passo muito importante, né? Eu acho que é importante sublinhar essa palavra que você falou agora, articulação, né? O quanto a gente percebe que se gasta de energia e de foco ao não ter as políticas articuladas e acontecendo uma após a outra e uma em complemento à outra, né? Ajudando a potencializar todas as ações que cada um dos órgãos tem que exercer no seu dia a dia. Exatamente, isso mesmo, é isso. E aí, assim, é muito bacana falar um pouquinho mais para a gente encerrar aqui, quais vão ser as formas dos cidadãos poderem se conectar com essa campanha. Tem um site, eles vão poder assistir aos vídeos e a todo esse movimento que está se iniciando agora? Sim, nós estamos primeiro distribuindo, né? Mas todo esse material está, porque o site da Matra 1, ele hospeda o acordo de cooperação. O acordo de cooperação não tem personalidade jurídica, né? Ele é um sujeito político apenas. Então, o site do acordo de cooperação está hospedado no site da Matra 1. E, inclusive, o QR Code do cartaz remete ao site. Então, lá nós estamos alimentando com todo o material da campanha, com as notícias que sairão, com os vídeos, tudo vai ficar armazenado no site do acordo. E futuramente a gente pretende ir colocando também todas as notícias que nós tenhamos sobre o desenvolvimento e as adesões, porque nós vamos criar um formulário de adesão à campanha. Ainda não está pronto, porque vai ser implementado após o lançamento, né? Também teremos esse formulário, porque a gente pretende que grandes empresas pequenas e médias, e quem quer que possa e queira, faça a sua adesão, se junte a nós todos, para que nós possamos juntos, que eu acredito muito no trabalho coletivo. Eu acho que as pessoas juntas conseguem realizar grandes coisas. É bom com o Estado, mas a gente também não pode ficar pensando que só o Estado provê tudo aquilo que é necessário para as nossas comunidades, né? É preciso que a gente também se articule e crie mecanismos de exercício de cidadania. Né? Acho que isso é fundamental. Então, estamos lá à disposição. Durante o evento, à tarde, inclusive, na roda de conversa, nós teremos uma roda de conversa com jovens para ver quais são as estratégias que eles propõem, o que eles acham, quais são as prioridades deles também. E nós estaremos ouvindo, enfim, recebendo perguntas, vai estar aberta a participação de quem estiver assistindo na segunda parte, na parte da tarde, né? E esperamos que, assim, que se acenda, né, essa chama de luta por esses direitos, que são direitos fundamentais para as nossas crianças, né? Glória, muito obrigada por você ter aceitado esse convite para contar para a gente aqui um pouco mais sobre a campanha. E a gente deixou aí o endereço do site para que as pessoas possam acessar, se engajar e conhecer um pouco mais e participar também dessa que deve ser uma campanha e uma chamada para toda a população brasileira. E você, telespectador, fica agora com o vídeo da campanha Todas as Crianças São Nossas, Protejas. TV Alerj, Canal do Povo, até a próxima.
anestesia na cabeça. Não importa o que aconteça, cada um só quer saber da sua vida. Mas o que fazer para algo acontecer e surgir uma esperança? Precisamos encher